Aleluia, nós te damos louvor nessa noite, Pai. Nós nos expomos completamente ao Senhor, a sua influência, a sua presença manifesta nesse lugar, aquilo que o Senhor deseja e fará nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias nessa noite. Nós nos expomos completamente ao Senhor. Pai, nós oramos como Paulo orou pelos crentes em Colossos. Nós oramos para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, possamos transbordar do pleno conhecimento da sua vontade nessa noite, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possamos viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento do Senhor, que nos fez idôneos, dignos, aptos a participarmos da herança dos santos na luz. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos a redenção, a remissão de todos os nossos pecados. Você, Jesus, nós te honramos nessa noite. Você que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Foi no Senhor, por meio do Senhor, que foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis. Em você, Jesus, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Te damos louvor nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Uma alegria, um prazer enorme estar com os irmãos mais uma vez. Acho que exatamente um ano depois, né? Estarmos de volta e poder compartilhar a palavra. Os irmãos podem se assentar, muito obrigado. Quero desde já agradecer a diretora Verusca, o pastor Pio pela hospitalidade, pela receptividade, a confiança. O pastor Neemias está aproveitando as merecidas férias, provavelmente deve estar nos acompanhando de lá. Obrigado pela confiança e pela honra. É um prazer enorme estar com os irmãos nessa noite. Trago um abraço do nosso pastor Marcelo lá em Belo Horizonte. Creio que em breve vai poder estar com os irmãos e poder compartilhar a palavra. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia nessa noite em Números, capítulo 13. Eu sei que a turma da mídia ali vai depois me perguntar o tema da mensagem. Eu já quero talvez tentar antecipar. Está mandando um coração ali. Quero talvez tentar antecipar já o tema daquilo que quero compartilhar com você nessa noite. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria Os Poderes do Mundo Vindouro. E já já você vai entender o porquê disso. Números capítulo 13. Quero que você abra aí comigo o verso 1 do capítulo 13. Acharam? O texto diz: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, Deus dá uma instrução muito específica. 12 homens deveriam ser levados para espiar a terra de Canaã. Então, pensa comigo o momento em que nós estamos aqui, esse momento exato da palavra. Deus levanta Moisés, e Moisés vai ser aquele por meio do qual Deus vai tirar o seu povo da escravidão, amém? Então o povo saiu do Egito, da escravidão, no Êxodo. Eles estão às portas de entrar em Canaã. O que era Canaã para o povo de Israel? Canaã era a sua herança, amém? Era onde Deus estava apontando que ali eles viveriam numa terra boa, que mana leite e mel. Você conhece a história. Antes propriamente de entrarem em Canaã, Deus dá uma instrução de que espias fossem lá olhar a terra. E aí, eu quero que você dê um salto comigo para o verso 17, capítulo 13 mesmo, verso 17. O texto diz: Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, que tais são as cidades em que habita, e se em arraiais ou se em fortalezas. Qual é a terra, se fértil ou estéril, se há nelas matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo: trazer do fruto da terra. O texto diz que eram aqueles dias, os dias das primícias. Leia comigo o verso 23.
O texto diz: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. E esse lugar se chamou o Vale de Escol, porque por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então, como eu acabei de dizer, o povo sai da escravidão, estão prestes a entrar naquilo que era a sua herança, a Canaã, a terra que mana leite e mel. Qual era a instrução de Moisés? Vocês vão naquilo que é o futuro de vocês, amém? O futuro que estava imediatamente diante deles. Vocês vão naquilo que é o futuro de vocês, e vocês vão trazer de lá uma amostra desse futuro. Vocês vão lá no futuro e tragam de lá uma amostra. E aí a Bíblia diz que vieram 2 homens, além de, como o texto diz, terem trago romãs e figos, 2 homens precisaram carregar um cacho de uva por causa do tamanho daquele cacho. O que eu quero que você pense comigo é que quantos mais cachos de uvas como aquele não tinha em Canaã? Pensa na abundância que poderia, ou que não que poderia, mas que ali os aguardavam. No seu futuro imediato, o que os aguardavam, a abundância que os aguardavam, era, irmãos, algo quase que impensável. O texto nos dá uma amostra, uma sugestão. Quando 2 homens trazem consigo um cacho de uva, 2 homens precisaram carregar. Diga comigo, eles trouxeram uma amostra do seu futuro. Abra comigo em Hebreus 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, quero ler com você o verso 4. Hebreus diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus. E provaram o quê? Da boa palavra de Deus. Depois disso vem o quê? Os poderes do mundo vindouro. Do que Hebreus está falando? Hebreus está falando de uma experiência, de conversão, foi iluminado, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provado a palavra de Deus. Ele está falando em um contexto que essa pessoa que passou por esse nível de experiência, venha a cair da fé em Jesus, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, e não é meu objetivo mexer com isso aqui nessa noite. O que eu quero chamar a sua atenção, é o que Hebreus está dizendo, que provaram aqui, nesse tempo presente, os poderes de um mundo que há de vir. Pensa comigo, se você tem o Êxodo, o deserto e a Canaã como uma sombra daquilo que está por vir, amém? O próprio capítulo 4 de Hebreus vai mostrar que o descanso que eles entraram, Deus com aquele descanso estava apontando para um descanso muito maior, amém? Aquilo falava de uma realidade que era muito maior da própria Canaã, do próprio momento em que eles entram em Canaã. Aí pensa comigo na tipologia bíblica, Deus age no Êxodo para tirar o seu povo da escravidão. O que era aquilo? Era sombra do que Deus faria em Jesus. Deus agiu em Jesus, em um último grande Êxodo, para nos tirar não do Egito, mas do império das trevas. Deus nos tirou no Egito, Deus nos tirou da escravidão, na Páscoa Ele nos tirou da escravidão. Olhando para a tipologia bíblica, em que momento nós estamos? Nós estamos em um momento em que antecede a nossa herança, o novo céu e a nova terra. Eu não sei se alguém já te contou essa história, mas a Bíblia fala de um mundo vindouro. Nós não esperamos de Cristo só para essa vida, por mais que como igreja temos responsabilidades, que precisamos como filhos de Deus desempenhar nesse tempo presente, mas nós estamos aqui nesse tempo presente, olhando com os olhos nesse mundo vindouro. A Bíblia fala de um mundo vindouro, a Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra, a Bíblia fala desse novo céu e dessa nova terra e das características, o que vai fazer parte da criação de Deus. O que Hebreus está nos dizendo é que nós estamos experimentando no presente os poderes desse mundo que há de vir. Nós já estamos experimentando previamente, nesse tempo presente, aquilo que de uma forma muito maior nos aguarda logo ali no nosso futuro. Semelhante aos espias que vão ao seu futuro e trazem uma amostra do seu futuro para o seu presente, a vida cristã deve ser vivida nessa dinâmica.
Estamos vivendo no presente, mas experimentando os poderes do mundo vindouro. E eu quero comparar com você alguns textos, mostrar alguns textos e mostrar a você o mundo vindouro e aquilo que vai ser extravagante, absurdo no mundo vindouro, e mostrar que aquilo que a Bíblia aponta para o mundo vindouro, que vai ser a nossa realidade, nós já começamos a experimentar no tempo presente. Abra comigo lá Apocalipse. Não sei qual foi a última vez que você leu o Apocalipse. Espero que você esteja familiarizado com ele. Faz parte da sua Bíblia. Amém. Apocalipse capítulo 21, alguns exemplos do que eu quero que você entenda nessa noite. 21 de Apocalipse, capítulo 21, e o verso 3, o texto diz: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmão, o que a Bíblia está prometendo? A Bíblia está prometendo, como que o capítulo 21 começa? Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, amém? E vale ressaltar que você precisa tirar da sua cabeça a ideia de ficar no céu para sempre, ou de qualquer coisa desse tipo. Eu, quando me converti, as imagens que as pessoas pintavam da minha eternidade era cantando santo, santo, santo. Vai ensaiando, porque lá essa vai ser a sua eternidade. Ou anjos em nuvens tocando harpas. Eu não sei de onde tiram essas ideias. Não é do Novo Testamento, porque não é o quadro que o Novo Testamento pinta a respeito do nosso futuro. A Bíblia diz que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Por que Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra? Porque Ele não vai abandonar a criação dele, que Ele disse que era boa. Tudo bem, o pecado de Adão compromete o céu e a terra. Lembra de Gênesis 3? Maldita é a terra por tua causa. Então Adão desobedece, compromete a criação. O segundo Adão, Jesus, obedece. E a obediência do segundo Adão vai resultar na transformação da própria criação. Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. E nesse novo céu e nessa nova terra, o que a Bíblia está dizendo é que o tabernáculo de Deus, ele desce do céu para a terra. Tudo bem, eu sei que você aprendeu escatologia, sobre o arrebatamento. Irmão, eu também ensino escatologia e eu ensino sobre o arrebatamento. Amém? Mas só que você não pode ficar com a imagem de um arrebatamento onde somos levados para o céu e lá passaremos a eternidade. Não é essa a nossa eternidade. A mesma Bíblia que ensina sobre o arrebatamento, ensina no capítulo 19, Jesus voltando como cabeça e o regente dessa criação, e eu e você retornando junto com Ele, para junto com Ele reinarmos sobre essa terra. Amém. Onde vai ser a minha eternidade? Como vai ser a minha eternidade? Não é aula de escatologia, mas dá para dar uma ideia. Se você quer mais detalhes, você vai precisar fazer o rema, e no rema você vai aprender de forma ampla todo esse assunto, todo esse tema. O que Deus vai fazer? Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. E o que a Bíblia está dizendo é que o céu vai descer do céu. Porque o céu, para os primeiros cristãos, era o lugar onde Deus habita. Onde está a presença de Deus, ali é o céu. Por quê? Porque ali diz respeito a uma realidade onde o próprio Deus está se manifestando. E o céu desce do céu, o tabernáculo de Deus desce do céu. Deus, o que o texto diz, Deus vai habitar com os homens, e serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, lembra da história bíblica? Vamos lá de novo. O povo sai da escravidão no deserto. Qual é a intenção e o propósito de Deus? Êxodo 25:8 diz: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Então, o tabernáculo construído no deserto era um modelo, uma réplica exata desse tabernáculo celestial, pois Moisés, ele vê e Deus mostra a Moisés esse modelo celestial, e a instrução de Deus para Moisés é que ele faça uma réplica na terra, exatamente conforme o modelo que Deus o havia mostrado. E qual era o objetivo do tabernáculo na terra? A presença de Deus no meio do povo. Deus diz: façam para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Amém? Mais tarde o templo vai ser construído por Salomão. E qual é o objetivo do templo? A presença manifesta de Deus no meio do povo. Aí vem Jesus. Eu queria que os irmãos pudessem colocar aqui para ganharmos tempo. João capítulo 14 e o verso 10. Jesus diz em João 14, verso 10: não credes? Crede-me que eu estou no Pai. Não credes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Ele diz: as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo,
Mas o Pai, que o quê? Permanece em mim, faz as suas obras. Jesus diz que o Pai permanece onde? Nele. O que isso significa? Significa que em Jesus, Deus trouxe o futuro para o presente. Há uma promessa futura de que Deus vai habitar com os homens, há uma promessa futura que o tabernáculo de Deus vai estar com os homens, há uma promessa de um mundo vindouro onde o próprio Deus vai estar com os homens, mas de alguma forma Deus antecipa isso em Jesus, e em Jesus você tem o tabernáculo, em Jesus você tem a presença de Deus no meio dos homens, em Jesus você tem o próprio Deus no meio dos homens. Quais eram os temas bíblicos, quais eram as expectativas do povo de Israel na antiga aliança? O momento em que a terra se encheria da glória de Deus, não é isso, gente? O momento em que toda a criação seria tomada pela glória de Deus, pois bem, em Jesus Deus está antecipando o futuro. Hebreus diz que Ele era a imagem do Deus invisível, lembra? Ele é a expressão exata do seu ser. João diz a glória, Ele é a glória, a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus foi vista e manifesta por meio dEle. Agora, a boa notícia é que Deus não deixou somente nele o que estava para fazer. Nesse mesmo capítulo, no verso 16, você conhece o texto, Jesus vai prometer, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai dar a vocês o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês, mas vai chegar o momento, vai chegar a hora em que esse que habita com vocês vai estar dentro de vocês. Você vai para o que Paulo escreve aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 3, verso 7. Paulo diz aos Coríntios, se o ministério da morte, falando da lei, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, 2 Coríntios 3, 7, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Paulo diz, como não será de maior glória? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele diz que se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. No capítulo 3 ainda, no verso 17, ele diz, onde está o Espírito, aí a liberdade. Não é isso que ele diz? 3,17, ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Irmãos, onde o Espírito do Senhor está hoje? Está onde, gente? Em nós. Do que ele está falando no contexto? Ele está falando de um Moisés que teve seu rosto literalmente brilhando. A glória de Deus brilhou literalmente no rosto desse homem. E o que ele fazia? Para que os filhos de Israel não prestassem atenção na glória que desvanecia, ou seja, perdia o brilho, ele cobria o rosto com um véu. Então era uma glória que tinha prazo de validade. Era espetacular ou não era? Eu, quando mais novo, recém-convertido, li esse texto, ficava tão impressionado, uau, que coisa maravilhosa, a glória brilhando literalmente no rosto, como deveria ter sido tão impressionante tal acontecimento. Mas aí vem Paulo e diz que o que está acontecendo, ou o que está disponível nessa nova aliança, é ainda mais glorioso do que Moisés experimentou. Ele diz que nós, ao contrário de Moisés, não precisamos pôr véu, porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade para quê? Ele explica no 18. Liberdade para que com o rosto descoberto, nós possamos contemplar a glória do Senhor. E ao contemplarmos a glória do Senhor, estamos ficando cada vez mais parecidos, sendo transformados na própria imagem do Senhor, como pelo Espírito. Deus trouxe o futuro para o presente. Eu e você somos casa de Deus, eu e você somos habitação do Espírito Santo. Deus, de alguma forma, irmãos, trouxe aquilo que vai ser pleno no mundo vindouro, Ele trouxe para o tempo presente, nós já estamos experimentando no tempo presente a glória, os poderes do mundo vindouro. Não tem o rosto de ninguém brilhando. Eu olho daqui e não vejo o rosto de ninguém brilhando. A glória de Moisés era exterior, a nossa interior. A glória de Moisés perdia o brilho, deixava de brilhar, deixava de resplandecer. Ao contrário de Moisés, a glória na nossa vida não tem prazo de validade. Pelo contrário, ela é progressiva, cada vez vai brilhar mais. De glória em glória, somos transformados na sua própria imagem. E o grande propósito e objetivo de Deus com o Evangelho é nos conformar na imagem do seu Filho. O grande propósito de Deus com o Evangelho é nos moldar à imagem do seu Filho. Quando você olha, eu quero te dar alguns outros exemplos, e
procurar convencer a você de que estamos experimentando os poderes do mundo vindouro. Apocalipse capítulo 22, e o verso 3, por favor. 22, verso 3. A Bíblia diz que nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. O que não vai haver mais, irmãos? Nenhuma maldição. Lá vamos nós mais uma vez. A Bíblia aponta para um tempo em que toda a criação ela vai estar livre de todas as consequências do pecado. A criação vai estar livre de tudo que a desfigurou, de tudo que a comprometeu. Mas em Jesus, Deus antecipou o futuro. Em Jesus, Deus trouxe o futuro para o presente. Em Cristo, não há mais nenhuma maldição sobre a nossa vida. O que Gálatas 3,13 diz? Que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Irmão, eu e você não somos amaldiçoados. Pelo contrário, aos Efésios, Paulo diz que nós somos abençoados. E não só abençoados, fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Um outro exemplo disso, abra lá comigo Apocalipse 21, os versos 6 e 7 agora. Apocalipse 21, versos 6 e 7. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será o quê? Filho. Qual foi a grande intenção e propósito de Deus ao criar o ser humano? Irmãos, Deus queria, e com a criação do ser humano, Deus queria uma grande família. A Bíblia diz em Lucas 3,38 que Adão era filho de Deus. Você tem 4 evangelhos, amém, gente? Dos 4 evangelhos, 2 têm a genealogia de Jesus. Dos 2 que apresentam a genealogia de Jesus, Mateus tem o objetivo de mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias feitas aos filhos de Israel, filho de Davi, filho de Abraão, o rei prometido, aquele por meio do qual Deus trará salvação e reino. Agora, quando você vai para a genealogia de Lucas, e Lucas é o evangelho que apresenta o Jesus homem, a humanidade desse Cristo, exemplo disso, o evangelho de Lucas é o único evangelho que narra parte da infância do Senhor Jesus Cristo. Você não tem nenhum outro evangelho, essas minúcias sendo detalhadas, mas Lucas, ao registrar a genealogia, ele vai de Jesus a Adão, de Adão a Deus. E qual é o objetivo de Lucas? Mostrar que a humanidade veio de Deus. E Deus, ao criar a humanidade, Deus queria ter uma grande família. Amém. Você sabe que o pecado compromete isso. E aí vem Jesus, e lá vamos nós de novo. Em Jesus, Deus está trazendo o futuro para o presente. Capítulo 5 de João conta a história do tanque de Betesda, lembra? Amém. Um anjo vinha, movia a água, o primeiro que pulava na água era curado. Um paralítico, 38 anos naquela condição. Jesus conversa com ele e ele responde ao Senhor e diz: Senhor, o negócio é o seguinte, todas as vezes que um anjo vem e move a água, quando alguém vai me colocar lá, já era, pulou outro na frente. Jesus quer ser curado. Resumindo a história, ele é curado. A Bíblia diz que os judeus, eles procuraram matar Jesus porque realizava essas coisas em dia de sábado. E aí, só para explicar a questão do sábado, nós levaríamos quase uma mensagem inteira. Eles estavam na bronca porque no dia de sábado não podia fazer nada, nem o bem ao próximo. Só porque é dia de sábado. Há um determinado momento em Mateus capítulo 12, em que Jesus diz: qual é o homem que tendo uma ovelha, num sábado, essa cair numa cova, você não vai fazer todo o esforço para tirar ela da cova? Aí os fariseus respondem: sim, não vai deixar a ovelha morrer só porque é dia de sábado. Moral da história: quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Mas na cabeça deles não podiam fazer o bem no dia de sábado. E aí eles estão na bronca com Jesus, porque curou aquele homem no dia de sábado. E aí Jesus dá uma resposta, se eu não me engano, João 5,17, Jesus dá uma resposta e diz: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Irmão, para que foi dizer isso? O negócio foi ainda mais feio para o lado do Senhor, porque a Bíblia diz que os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O que significava na cabeça deles? Eles sabiam muito bem o que isso significava.
Na cabeça deles, dizer eu sou filho de Deus significa dizer que eu sou igual a Deus. Irmão, qual foi o objetivo de Deus ao criar a humanidade? Deus queria ter uma grande família, mas além disso, Deus cria o homem para quê? Cria o homem para ser a imagem do Deus que é invisível. Amém, gente? Amém. Deus cria o homem para que o homem fosse a imagem, o reflexo do próprio Criador. O homem peca, isso está comprometido e profundamente comprometido. Aí vem Jesus, e Jesus é o que Adão falhou em ser. Olhar para Jesus é olhar o ser humano na sua originalidade, é olhar o ser humano como Deus projetou o ser humano para ser, é olhar para o ser humano e enxergar nesse ser humano, o segundo Adão, aquilo que era a ideia e propósitos de Deus para a humanidade. E aí vem esse Cristo, faz o que é necessário para que pudéssemos ser levados e reconduzidos a esse lugar de filhos de Deus, recriados para refletir a imagem desse Pai, refletir a imagem desse Criador. João 12 diz que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa realidade de filhos de Deus, ela é própria. Ela diz respeito a nós não termos nascido, como o verso 13 diz, nós não nascemos nem da vontade da carne, nem do sangue, eu e você nascemos de Deus, a própria natureza de Deus, uma extensão daquilo que o próprio Deus é. Eu gosto do que 1 João 3, se você for rápido aí de endereço, 1 João capítulo 3, verso 1, João diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de quê? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu acho que nós ouvimos tanto sobre isso, tanto que não tem mais o poder de produzir em nós qualquer reação. Mas pensa na grandeza de tal declaração de João, irmãos. É por causa do grande amor dele, nós somos hoje o quê? Filhos de Deus. E o que implica ser filho de Deus na prática? Recriado para refletir a imagem de Deus. Aos Efésios, Paulo diz, 5, 1 e 2, ele diz que como filhos amados, nós precisamos andar em amor, reproduzindo as características, a natureza, a vida desse próprio Deus. João diz que agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aos Romanos, Paulo diz que se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, Romanos 8,13. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são, Romanos 8,14, os filhos de Deus, eles são agora guiados pelo Espírito de Deus. E nós muitas vezes falamos tanto sobre direção espiritual, falamos tanto sobre seguir o Espírito Santo, falamos tanto sobre vivermos a vida debaixo da influência do Espírito Santo. E nos esquecemos que Paulo fala isso em um contexto de não andar governado pela carne. Quer ser guiado pelo Espírito Santo para tomar decisões, mas deixa a carne governar e dominar e controlar todos os outros aspectos da vida. Tá bom, só eu fui abençoado com isso. O Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele não é guiado pela carne, porque se for guiado e se permitir ser guiado pela carne, o caminho é morte, vai dar em morte, mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Ele diz, se somos filhos, irmãos, nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. A eternidade, o novo mundo de Deus, esse mundo vindouro, vai ser um tempo marcado de relacionamento profundo e íntimo com esse Criador. Relacionamento de pai e filho. Irmão, você tem um pai. Eu passei a infância sem pai, nunca conheci meu pai, vinha conhecer meu pai no ano retrasado, no final do ano retrasado, depois de 31 anos. E é curioso que quando você cresce sem pai, você tem dificuldade de associar essa paternidade divina, de captar essa mensagem. Por quê? Porque você não teve aquilo, e nós precisamos, e não é só doutrina que nós transmitimos, é doutrina e vida, é uma doutrina que transforma a vida prática. Amém, irmãos? E nós precisamos, muitas vezes, colocar em prática e experimentar por conta própria, na vida diária, as verdades da palavra de Deus. E eu tinha muita dificuldade, por quê? Porque eu nunca tive pai. Mas sabe, irmãos, pelo Espírito Santo, a mente sendo renovada, você entra num lugar de compreensão, de entendimento, que por mais que você tenha
seus pais naturais, o pai natural tenha falhado com você, você tem um pai celestial que não falha com você. Esse pai diz, Mateus capítulo 7, verso 7, Jesus diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, todo que pede recebe, quem busca encontra, quem bate vai ser aberto. Se os homens, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar boas coisas aos que lhes pedirem. Você tem um pai, amém? Então, mais uma vez, de alguma forma, esse futuro invadiu o presente. Aquilo que vai ser pleno nesse mundo vindouro chegou no presente. Somos filhos de Deus. Uma outra verdade, e eu quero que você vá lá em Apocalipse 21 de novo. Capítulo 21, verso 8. Capítulo 21, verso 8. Olha o que o texto diz. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que o Apocalipse está dizendo? O Apocalipse está retratando um tipo de comportamento desumano, que não vai fazer parte da nova criação de Deus. Amém, gente? Não é esse tipo de ser humano que Deus projetou. E esse comportamento que está longe, distante daquilo que era o ideal de Deus para o ser humano, não vai fazer parte do mundo vindouro. Mas sabe, irmãos, eu e você no tempo presente não fomos recriados para viver qualquer vida. Eu e você no tempo presente não fomos recriados para continuar vivendo o tipo de vida em que vivíamos antes de passarmos pela experiência da nova criação. Se você for de vários textos onde o comportamento cristão ele é ressaltado, eu quero que você vá em Efésios 4. Talvez esse seja o texto mais claro. Efésios capítulo 4, verso 17. Paulo diz, isso portanto digo e no Senhor testifico, que o quê? Não mais andeis como andam os gentios. Gentios aqui se aplica em que contexto? O povo do mundo, que não nasceu de novo, que não foi regenerado, que não foi recriado. A igreja, Paulo escreve e diz, não mais andem como andam os gentios. Como esses gentios andam? Ele diz, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Irmão, como tem crente que anda alheio à vida de Deus que habita nele? Paulo está dizendo, não ande mais nessa condição, não ande mais dessa forma, alheio à vida de Deus. Lembra do que Paulo diz aos Coríntios? Eu gosto sempre de dizer que 1 Coríntios 2:9, ele carrega um amém, um aleluia, embutido nele, é automático. Lembra lá do que está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está vendo? É automático. Mas e o 10? O 10 diz o quê? O que os olhos não viram. Ele está citando Isaías 64, verso 4. Então Isaías está falando de um tempo que ainda viria, e o próprio Isaías, por meio de revelação do Espírito Santo, está tentando olhar e entender o que vai acontecer. Ele diz, eu não sei o que é, são coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano, o que Deus está preparando para aqueles que o amam. E aí, 1 Coríntios 2:10, Paulo diz que isso que estava escondido lá atrás, agora Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ele diz, o Espírito, ele perscruta e sonda todas as coisas até as profundezas de Deus. Aí o mestre que era, Paulo, vai explicar, vai usar ilustrações para exemplificar o seu ensino. Ele diz, qual do homem sabe as coisas do próprio homem, senão o seu espírito que nele está? Ele diz, assim também, se tem alguém que conhece as coisas de Deus, é o Espírito de Deus. Aonde ele quer chegar com isso? Ele diz, nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus já nos foi dado gratuitamente. Pelo amor de Deus, irmãos, o que Paulo está dizendo, nós somos habitados pelo Espírito que sonda todas as coisas, conhece, perscruta todas as coisas até as profundezas de Deus. Aí ele diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não pode entendê-las, discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele diz, nós, porém, homens espirituais, habitados por esse Espírito,
Nós conhecemos e julgamos todas as coisas. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ele diz, porém, nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, você é habitado pelo Espírito que sonda até as profundezas de Deus. Não diga coisas do tipo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou burro, eu não dou conta. Não fala nada disso. Diga, eu tenho a vida de Deus. Eu tenho o Espírito que habita em mim, que sonda até as profundezas de Deus. Eu posso entender, compreender, avançar. O homem sem Cristo está aí no mundo fazendo o que faz. Sem ser nascido de novo, faz o que faz, projeta as coisas, constrói, faz coisas que deixam a gente, boquiabertos. Imagina você o que não é capaz de fazer. Nascido de novo, habitado pelo Espírito. Amém. As pessoas olham para mim e pensam que eu fui daquele tipo de aluno nerd, que sempre... Você tem cara de nerd, sempre teve nota boa, sempre foi o CDF, estudioso. Eu digo, irmão, eu antes de converter, eu nem sei como eu completei o 2º grau. Foi a ajuda dos universitários. Mas o dia que eu nasci de novo, eu tenho 32 anos, até 20 anos de idade eu nunca tinha lido um livro na vida. Mal lia capa de jornal. No dia em que eu nasci de novo, eu descobri que eu tinha a vida de Deus. O dia que eu nasci de novo, eu descobri que eu era habitado pelo Espírito que sonda até as profundezas de Deus. Amém. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus quer alcançar alguém. Aquilo que está diante de você para ser feito, irmão, você vai fazer. Não confiando na carne, não confiando em você mesmo, mas apoiado, confiando no Espírito de Deus. Paulo diz aos Efésios, não viva como o mundo vive, alheio à vida de Deus. Ele diz verso 19, os quais, tendo se tornado o mundo insensível, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de quanto ao trato passado. O que ele está falando de trato passado? A velha maneira de se viver. Ele diz, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um mundo vindouro, onde todo comportamento desumano não vai fazer parte da nova criação de Deus. Mas em Cristo, por meio do Espírito, esse futuro chegou no presente. Já no presente, nós podemos nos despojar de todo comportamento desumano, que não faz parte da nossa nova realidade, não faz parte do que nós somos em Cristo mais. Ele fala de despojar, ele fala de revestir. As palavras gregas, literalmente significa, tire uma roupa e coloque uma outra roupa. Despojar, tire a roupa, que roupa? Do velho homem. Se revista do novo homem. Na prática, como isso funciona? Muito simples. Verso 25. Deixe a mentira, fale a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como que é isso na prática? Preciso fazer força? Hein, gente? Um anjo vindo do céu, não tem nada de místico. É muito simples, quem falava mentira, tire agora a roupa da mentira e coloque a roupa da verdade. Agora, por que isso é possível? Porque a mentira na qual alguém envolvido com mentira era escravo dela, não é mais escravo dela. Não é a mentira mais, não é o pecado mais que é o nosso Senhor. Não é Ele que nos rege, não é Ele que governa mais a nossa vida. Não é Ele mais que é o nosso dono e o nosso Senhor. Nós temos um novo dono e um novo Senhor. Podemos deixar para trás. O que Paulo diz aos Romanos? Ele diz em Romanos 8:11, o Espírito que habita em nós vai transformar o próprio corpo, amém? O 12 ele diz, por isso irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Irmão, eu e você não devemos nada à carne. Sabe quando alguém faz um bem a você e você fica constrangido, se sente no dever de fazer ou de retribuir de alguma forma? Paulo está dizendo, não precisa ficar constrangido a fazer a vontade da carne, você e eu não devemos nada para a carne. Podemos viver esse novo estilo de vida.
Pensa comigo em alguém que, um exemplo prático, alguém que trabalhou, sei lá, 30 anos da vida, em determinado ramo que exigia dele usar a roupa social, exigia que ele usasse o terno, a gravata, e todos os dias ele se levanta pela manhã e ele tem que colocar aquela roupa, amém? De repente ele muda de ramo, e o novo ramo agora no qual ele está envolvido, não exige dele o terno, a roupa social, o traje social. Você acha que essa pessoa vai automaticamente, depois de uma longa experiência, vestindo terno todos os dias pela manhã, ele vai simplesmente se levantar no primeiro dia do trabalho novo, ele vai simplesmente se levantar, esquecer do terno e pensar, agora eu tenho que colocar uma nova roupa? Ele está tão habituado com aquilo funciona de uma forma tão automática, que pelo menos por um bom tempo ele vai precisar todos os dias tomar a decisão consciente, eu não preciso mais vestir o terno, eu posso agora vestir outra roupa. Da mesma forma funciona quando o assunto é caráter, é virtude cristã. O caráter não é transformado. Você foi transformado. No dia que você fez Jesus seu Senhor, seu caráter foi transformado. Quando falamos de caráter, falamos de ação, de comportamento, falamos de palavras, foi no dia seguinte completamente transformado. Irmãos, estamos até hoje sendo transformados. Há áreas da nossa vida que estamos reparando, amém? E alguém diz que transformação de caráter é igual aprender novo idioma. No início é difícil. É difícil dominar as palavras, dominar as regras que envolve aquele determinado idioma, mas se você persevera uma vez, vai chegar um determinado momento que você vai chegar na fluência. Agora, você chega na fluência não porque aconteceu naturalmente, mas porque você tomou a decisão, amém, de se enquadrar e de aprender aquele novo idioma e entrou nesse lugar de fluência. Da mesma forma é a transformação de caráter. E eu acredito profundamente que até o dia de Cristo, nós vamos estar reparando sempre a nós mesmos. Deus nos deu os ministérios, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para que possamos ser conduzidos à plenitude de Cristo. Até que Ele se manifeste, nós estaremos sendo transformados. O que eu quero chamar a sua atenção é que já no presente nós não precisamos mais viver escravizados ao tipo de comportamento que vivíamos no velho homem. Eu falei isso aqui ontem no Rendes. Às vezes eu olho para a minha própria vida e me pergunto, que nova vida é essa se continua fazendo as mesmas porcarias que fazia quando estava no mundo? Porque talvez você está aí e acredita que porque é pastor está glorificado, não tem fraqueza, não tem desafio. E longe disso, irmão. Enquanto estivermos nessa carne, a atitude que precisamos ter para com essa carne e tem que ser radical. Esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão. Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Colossenses 3:5, fazer morrer a vossa natureza terrena, e por aí vai. Mas o futuro chegou no presente. Estamos aprendendo no tempo presente a língua que falaremos fluentemente no mundo vindouro. Estou caminhando para encerrar, quero te mostrar talvez mais um ou dois. Abra lá Apocalipse 20. 22, vou pular um aqui para ganharmos tempo. 22 e o verso 5. Apocalipse capítulo 22 e o verso 5. O texto diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, e nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. O que vai haver pelos séculos dos séculos? A expressão séculos dos séculos aqui é a mesma palavra usada lá em Hebreus, poderes do mundo vindouro. A mesma expressão é a mesma expressão séculos dos séculos aqui. O que vai haver pelos séculos dos séculos? Governo e domínio. Tá, tudo bem, só alguém aqui na minha direita que ficou entusiasmado com a notícia. Deus criou o homem para quê, gente? Vai lá, o seu versículo que você mais conhece, verbo da vida mais conhece esse versículo, é 2 Coríntios 4,13 e Gênesis 1,26. Deus criou o homem para quê, gente? Governar e dominar, não foi isso?
Deus cria o ser humano para o governo, para o domínio. Qual é a promessa que temos? Que no mundo vindouro, o que vai haver por toda a eternidade é governo e domínio. Governo e domínio sobre o quê? Sobre a criação, que Deus disse que deveríamos dominar e governar. Lá vamos nós mais uma vez. Onde será a minha e a sua eternidade? Nessa terra recriada. Amém? Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. O que vai haver? Governo. Apocalipse 2, 26. O vencedor eu darei autoridade sobre nações. Apocalipse 5, 9 e 10, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, que reinaremos sobre a terra. Apocalipse 3, 21, vencedor, darei a sentar-se comigo no meu trono, como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que vai haver por toda a eternidade, governo, domínio. Amém. Agora eu gosto sempre de dizer isso. Nós vamos, e a promessa que temos é que vamos governar por toda a criação. Duas coisas eu aprendo com isso. Número 1, haverá trabalho. Não sei se a notícia é boa ou é ruim. Acredito ser boa, porque o trabalho nunca foi uma maldição. A maldição foi a fadiga, o cansaço e não o trabalho. Amém? Então haverá trabalho. E somos chamados por Deus a nos envolvermos com Ele, com o serviço, já no tempo presente. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Deus não te chamou para ficar de braços cruzados, somente vendo as coisas acontecer. Não, Deus te chamou para se envolver com Ele, se envolver com a obra, servi-lo. Amém? Inúmeros textos no Novo Testamento falam e apresentam o serviço. Aos Colossenses 3, 23, Paulo diz, tudo que vocês fizerem, palavra em ação, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O que ele está falando? Ele está falando de serviço prestado a quem? Ao Senhor. É importante entender isso, porque se prestar aos homens, as pessoas vão te decepcionar. Se servir esperando das pessoas, acredite, uma hora ou outra elas vão te decepcionar. E se não te decepcionaram ainda, fica tranquilo, porque vai chegar uma hora que alguém vai te decepcionar. E eu não estou desanimando ninguém, eu só estou ajudando a você a não criar utopia de acreditar que dentro da igreja todo mundo é perfeito e que ninguém nunca vai falhar com você. Vai chegar a hora, se não chegou ainda, espere, aguarde. E quando chegar a hora e você for frustrado porque talvez não teve o serviço reconhecido ou qualquer outra circunstância, vá se lembrar de Colossenses 3, 23, o serviço precisa ser feito para o Senhor, porque do Senhor receberemos a recompensa. Então esse serviço que vai se estender por toda a eternidade, no mundo vindouro, irmãos, precisamos antecipar isso no tempo presente. Paulo falou aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, eu plantei, Apolo regou, Deus é o responsável pelo crescimento. Quem planta, quem rega, somos servos. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Tem muita gente precisando abaixar o ego, abaixar a bola, não pensar de si mesmo além do que convém. Você olha para um Paulo e o próprio Paulo dizendo, quem sou eu? Quem é Apolo? Nós somos servos por meio de quem vocês vieram a crer. Se um ocupa um lugar diferente do outro no corpo de Cristo, isso não nos faz melhor do que ninguém. Precisamos entender e cooperar e interagir com o Senhor no lugar que Ele nos colocou no corpo e sermos fiéis a Ele. Amém, gente? Infelizmente a gente tem olhado e visto tanto ego no reino de Deus. Tanta gente se achando superstar, popstar, estrela. E parece que a internet impulsiona ainda mais e ajuda ainda mais a inflar o ego de muita gente. Baixa a bola, nós somos servos, estamos cooperando com o Senhor, com um dono que nos comprou e que somos dele. Precisamos dar resposta a esse Senhor. Amém. Então, esse serviço do mundo vindouro precisa ser antecipado no tempo presente. Uma outra coisa é que ele diz que haverá governo pelos séculos dos séculos. E eu e você entendemos que fomos criados para governar. Amém? E governar sobre o quê? Governar sobre a nova criação, governar sobre o mundo. E aí pensa comigo Adão. Adão, Deus diz, governe e domine a criação. Você concorda que Adão foi criado, seu corpo formado, melhor dizendo, né?
seu corpo foi formado a partir da criação que Deus disse que ele deveria dominar. Amém? Então, ele tem o seu corpo formado a partir da criação que Deus disse: governe e domine. Obviamente, o que isso significa? Que a primeira esfera de governo e de domínio, em que Adão deveria ter exercido governo e domínio, óbvio, era sobre si mesmo. Adão falha em governar e dominar a si mesmo, desobedece, e a desobediência de Adão traz consequências. Aí vem o segundo Adão, ele é tentado à semelhança do primeiro Adão, e ele não falha no que diz respeito ao governo e domínio sobre si mesmo. E ao governar e dominar a si mesmo, mantendo uma atitude de obediência, ele restaura para o ser humano o governo e o domínio. Esse governo e o domínio que eu e você vamos exercer no mundo vindouro, precisamos antecipar isso e trazer isso para o mundo presente, para a condição e esse momento presente da nossa história, exercendo o governo e domínio sobre nós mesmos. Tem gente que vai governar e dominar